Nós estamos na quinta mensagem, temos mais uma semana que vem, que é a sexta mensagem, focada em cima do exemplo do profeta Elias. Nós vemos que Elias foi um homem que ele decidiu fazer diferença, então ele não se conformou com uma situação que existia, e ele disse: eu vou mudar essa situação. E para isso ele precisou obedecer a Deus. E quando ele obedeceu a Deus, ele criou um problema para ele, porque ele passou a ser procurado de morte. Mas ele foge, Deus o sustenta, e quando Deus manda que ele volte, ele precisa ser ousado. Ele vai usar ali então a ousadia, porque o que Deus mandou ele falar era exatamente a causa do problema. Rei, eu não sou o causador de problema, você e a sua família sim. Então essa ousadia para falar fez com que ele também tivesse agora coragem para fazer alguma coisa. E na semana passada Deus nos deu a palavra falando que a coragem é para realizar algo extraordinário. Sempre que você quiser fazer alguma coisa na sua vida que seja extraordinária, muitas vezes você vai ter que ter muita coragem. Mas a palavra de hoje diz que a ousadia e a coragem, o que alimenta essas ousadia, essa coragem, é a sua fé de que foi Deus quem te mandou, você então está obedecendo a Deus. Foi Deus quem disse para você falar, então a tua ousadia vem do céu. E é Deus quem vai estar contigo, então você tem coragem de marcar para levar os profetas profanos para o alto do monte, como fez Elias. E você tem coragem para dizer, e nós vamos ver o que é que o Deus verdadeiro é capaz de fazer. Então, na palavra de hoje, o propósito é gerar fé no meu e no seu coração, de que nós não somos apenas religiosos frequentadores de uma igreja. Nós somos filhos amados do Senhor, que fazemos parte de uma família. Então, por isso nós temos usado o slogan: igreja é uma família para você participar e não para frequentar. Você frequenta qualquer coisa, um shopping, um mercado, uma loja, uma pizzaria, enfim. Mas igreja você não frequenta. Igreja você participa da família. Por quê? Porque uma igreja é onde, como família, você vai ser auxiliado a ter fé para que o sobrenatural aconteça. Irmão, ser um cristão não é ser um religioso que tem orgulho de cumprir normas e regras. Não é ser aquele que abre a Bíblia e diz: todos os mandamentos que Deus me deu, eu estou obedecendo, então, Deus, eu tenho o direito. Não, ser um cristão, ser aquele que vai agir no sobrenatural de Deus. Ser um cristão é aquele que as pessoas vão olhar na terra e vão ver milagres como aconteceram através de Jesus, acontecendo através da nossa vida. Quantos creem nisso? Então, irmão, ser cristão não é ser um religioso. Ser cristão não é ser um frequentador. Ser cristão é ser um participante de uma família. Porque quando você se prontifica a andar por fé, quando você espera o sobrenatural de Deus acontecer, você não faz ideia de quantas forças malignas se levantam contra você, para que você abandone a sua fé e não veja o milagre acontecer. Então, irmãos, o que faz diferença nesse mundo, o que precisa cada vez mais fazer diferença nesse mundo, é o valor da nossa fé. E na sequência então, agora que o Elias está no monte, como nós vimos semana passada, o Elias está diante dos profetas. O Elias diz quais eram as regras do confronto. Os profetas de Baal, que eram 450 e tinha mais 400, então são 850. Esses profetas estavam ali com a seguinte condição: nós vamos ver se o nosso Deus Baal é verdadeiro ou é o Deus de Elias. Essa foi a proposta de Elias. E a condição era: o povo vai ver que o Deus que for de verdade, Ele vai fazer um milagre, e nós vamos ver, e todo o rei e os seus súditos e todo o povo vai estar observando no alto do Monte Carmelo. O Deus que for de verdade vai fazer alguma coisa. Então, irmãos, coragem para marcar esse evento, coragem para enfrentar esse desafio. Mas Elias não tinha só coragem.
Elias tinha fé. Eu quero que projeta 1 Reis capítulo 18, versículo 33, onde você vai ver o que é a sequência de Elias agindo com fé, logo depois que chega o momento dele agora. Primeiro foram o dia inteirinho, os 450 profetas clamando para Baal, o dia inteiro, sol forte, em cima de uma lenha, em cima de uma carne, que tinha que pegar fogo, sem que ninguém pusesse fogo com fósforo ou com outra coisa pirotécnica. Depois de um dia inteiro, nada de resultado do tal de Baal funcionar. Agora chega a vez de Elias dizer: agora vocês vão ver que existe Deus em Israel, só o Senhor é Deus. Eu quero te dizer que tem situações na sua vida em que você vai precisar mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que o Deus que você serve é de verdade, funciona. A Bíblia que você tem fé, ela não é um livro de história e nem de instrução, e não é nem um manual para você progredir ou prosperar. Ela serve para tudo isso também, mas o principal objetivo da palavra de Deus, quando você lê, é gerar fé no seu coração. O principal objetivo de quando você vem num culto como esse, é gerar fé no seu coração. Não faz sentido você vir aqui só para cantar, tocar, dançar, fazer qualquer outra coisa, se sentir bem, útil. Não faz sentido se você não veio aqui alimentar a sua fé, para quando sair daquela porta para fora, você falar assim: Deus, então o meu milagre vai acontecer. Então, Senhor, aquilo que eu penso que não é para hoje, o Senhor diz: é para hoje, porque eu sou o Deus, o mesmo de ontem, de hoje, vou ser sempre o mesmo. Então, amados, vir na igreja, assistir um culto, é para alimentar a fé. E o meu desejo nessa noite, eu pedi a Deus que desse sabedoria com palavras, e eu vou usar até mais um trechinho do filme que eu usei semana passada, para você alimentar a sua fé. Mas o texto diz assim: Elias depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Eu quero que você note a orientação de Elias. Vocês vão colocar 4 cântaros de água em cima da lenha, por 3 vezes. Irmãos, presta atenção. Qual era a proposta? Não era tacar fogo naquele holocausto? Alguém aqui, quando vai fazer um churrasquinho em casa, encharca o carvão de água? Se alguém for lá e fizer uma gracinha e molhar o teu carvão, se você não comprar outro carvão, aquele dia estragou o teu churrasco. Mas Elias, irmãos, depois de um dia todo, daqueles profetas de Baal desesperado, aquele sol super quente, esperando, quem sabe, uma combustão espontânea, quem sabe aquela lenha no sol do meio-dia, de 2 horas da tarde, aquele calor violento naquele deserto, quem sabe não pega fogo sozinho. Então eles foram lá ganhando tempo, se cortando, fazendo 1000 coisas, e nada de pegar fogo. Ninguém podia pôr, tinha que vir do Deus. E quando Elias chega, ele pede para derramar 4 cântaros de água sobre a lenha, por 3 vezes. O que você acha que Elias estava crendo? Que o Deus que o mandou, que ele foi ousado e corajoso, não ia abandoná-lo na sua fé. Elias já tinha história de andar com fé em Deus. Irmãos, quando nós temos uma história de fé na nossa vida, ninguém nos afasta do Senhor. Quando você tem uma vida muito calma, muito tranquila, tudo que você pede, recebe, dá tudo certo, não tem nenhum contratempo, você é aquele tipo de cristão, de crente, que de repente qualquer ventinho tira você.
qualquer coisinha desanima você. Você leva aquela vida fraca, mediana, não tem vontade de fazer nada para o Senhor. Parece que tudo que você tem é que desfrutar só do Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom com você. Mas de repente, vem ali uma dificuldade, e naquela dificuldade, a sua fé é provada. Mas quando você tem experiência de já ter andado com Deus, Elias já tinha experiência de há 3 anos estar sendo sustentado por Deus. A história do corvo trazer carne no bico, a história daquela viúva sustentar quando ela só tinha um restinho de comida e depois ia morrer. Então ele já tinha uma experiência. Ele disse: Deus não falha. Eu sou de Deus e Deus não falha. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero mostrar para você um filminho. Vai baixar a luz e vai passar um filminho. O meu objetivo com esse filminho é que você preste atenção nos detalhes, tá? Eu quero que você gere fé que o que você vai ver acontecer foi a mão de Deus mesmo, que não tinha condições humanas. Vamos lá, pode passar. Eu quero que você guarde essas cenas de Deus fazendo algo que para o homem não é possível. Eu quero que você comece a pedir que Deus faça algo na sua vida que você não é capaz. Eu quero que você comece a acreditar que uma vez que a tua vida está nas mãos de Deus, não existe limitação humana que possa te parar, a não ser se você não ativar a sua fé. Você ter fé é uma coisa, essa fé ser ativada é outra coisa. O Senhor Jesus deseja que diariamente passemos por situações que ativam a nossa fé. Pode ser que tenha alguém aqui que o que está ativando, que vai ativar a sua fé é talvez um diagnóstico médico de: olha, o seu caso, não sei o que fazer. Aí você vai dizer: que bom, doutor, que o senhor não precisa fazer, porque é que é Deus quem vai fazer. De repente, alguém vai analisar a situação da tua empresa e vai dizer: olha, não sei não, mas acho que você está quebrado. Oh, aleluia! Então agora chegou o momento de eu ver um milagre de Deus. Pode ser que alguém diga o seguinte: olha, não sei não, mas teu filho, a tua filha, pelos caminhos que eu estou vendo, pelo que já tem feito, eu acho que você perdeu. Eu acho que já se acabou, acho que o inimigo já carregou no bico. Você fala: amém, que você pensa assim, mas a minha fé é que o meu Deus agora vai entrar em ação. Amém, queridos? Eu quero ler Marcos capítulo 11, versículo 24. Eu quero que pule lá no projetor. Marcos capítulo 11, versículo 24. Nós vamos ver que a nossa fé precisa ser ativada, e Jesus vai dizer assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, disser a quem? A um monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Irmãos, Jesus está dizendo para aquelas pessoas: se você disser a esse monte, eu quero só te lembrar, situando que naquele lugar que Jesus estava cheio de monte, era monte para todo lado. E Jesus então aponta para um dos montes, e todo mundo sabia que monte significa dificuldade. Monte significa que se você vai ter que tirar um monte dali, meu Deus, como vou fazer isso? Jesus olha e fala assim: você pode não saber, mas se você tiver fé, você vai dizer uma palavra e vai acontecer. Irmãos, de repente resolver o teu problema vai depender de uma palavra de fé que você vai declarar no seu coração, crendo, e assim vai acontecer. Eu quero mostrar para vocês bem rápido 3 coisas que, para mover o sobrenatural pela fé, a primeira coisa que você tem que fazer: acabe com o que rouba a sua fé. Acabe
com aquilo que está roubando a sua fé. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza do que esperamos, mas não vemos. Ok, então acabe com aquilo que pode roubar a sua fé, porque você não está vendo. Aquilo que você vê, aquilo que tem lógica, aquilo que parece que então 2 e 2 é claro que é 4. Não, mas eu preciso do resultado 5 e eu só tenho 2 e 2. Então você vai ter que ter fé para completar esse quinto. Porque se você tem 2 com mais 2 precisa de 5, só a fé que vai completar. E a fé move a mão do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Amém, queridos? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí lá em Romanos 1:17 diz assim que o justo viverá pela fé. Fala para o irmão, você vai viver pela fé. Não, mas aqui está dizendo que o justo. Fala de novo, você vai viver pela fé. Diga para ele, mas eu não sou justo. Eu sei, mas você tem o justo te justificando diante do Pai. Quando o Senhor Deus olha para você, que se entregou para Jesus, Ele não está esperando a tua justiça própria, Ele está esperando o justo, Jesus, te representando diante do Pai, dizendo, Ele crê em mim, e eu disse que os montes vão se mover, se ele continuar tendo fé, que eu vou fazer por ele, porque eu amo esse meu filho. Amém, queridos? Então fala de novo, eu vou viver pela fé, porque eu sou justificado por Jesus. Mas presta atenção que existem alguns ladrões de fé. Por exemplo, a ansiedade da vida é um tipo de ladrão de fé. Pedro diz, lá em 1 Pedro 5:7, nós lemos, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que é ansiedade? É sofrer antes da hora. Ansiedade tem a ver com aquilo que você está vendo, porque está diante dos seus olhos, mas você não quer aquele resultado, porque você já sabe aonde que aquilo vai dar prejuízo, sofrimento, tristeza, e você então está olhando para aquilo, mas você fica ansioso enquanto não vê aquilo acontecer. Alguém chega e fala, calma, você não confia em Deus? Confio, mas eu não vejo a hora que esse negócio acaba, porque eu estou cansando. Lança a sua ansiedade no Senhor. O que é lançar a ansiedade no Senhor? Precisa de fé. Se o Senhor disse que arma forjada nenhuma prevalecerá contra a sua vida, acredita, homem de Deus, mulher de Deus. Arma forjada nenhuma vai prevalecer contra a tua vida. Se isso acontecer, vai ser mesmo uma desgraça, mas quem diz que Deus vai deixar acontecer? Pastor, mas está na iminência, pode vir. Não chegou a hora. Deus, enquanto não chega a hora, Ele não move. Está entendendo? Então continua crendo, não deixa a ansiedade criar tristeza, angústia e até prejudicar a sua saúde. Nós encontramos lá em Filipenses 4:6, versículo dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você tem algum pedido para apresentar a Deus hoje? Eu quero que você apresente esse pedido agora. Você pode, nesse momento, mentalizar o que é que você vai entregar agora para o Senhor. Feche os teus olhos só um pouquinho, por favor. Mentaliza agora o que é que está te causando ansiedade e fala assim, eu estou entregando a Ti. Mas você veio aqui na igreja para voltar para casa transformado pelo poder de Deus que está nesse lugar. Você tem que ter fé que aquilo que você está pedindo em nome de Jesus, nesse ambiente sagrado que nós declaramos aqui, é para gerar fé
Aqui é um ambiente de Deus, aqui o Espírito Santo está presente. Deus nos trouxe aqui para que a sua palavra nos convença que Ele fará o impossível acontecer. Não fique ansioso. Amém? Mas nós temos outros ladrões de fé. O espírito do medo é um outro ladrão de fé. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Espírito do medo ataca feio sobre todos, não poupa ninguém. Porque é um espírito que anda por aí procurando aonde pousar. Se você se tornar aquele galinho convidativo para o espírito do medo pousar, ele senta e te atribula, e te entristece, e te amargura, e o milagre de Deus não acontece. Está entendendo, irmãos? Então cuidado com esse espírito. Lá em Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, o que eu faço? Quando você estiver com medo, o que você faz? Declara: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Está projetando para você declarar com fé: quando eu estiver com medo, eu quero que você me convença que tem fé. Quando? Aleluia. Então cuidado com esse ladrãozinho do medo. Ele é comum, ele vem mesmo e não poupa ninguém, mas confio em ti. Terceiro, relacionamentos negativos. Lá em Atos 9:39 diz assim, que Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Aleluia. Você está imaginando a cena? Todo mundo chorando porque Dorcas, que era tão boa, morreu. Jesus chega no ambiente onde ela está ali deitada, morta, e tira todo mundo que era incrédulo do lugar. Deixa só Pedro. Pedro fala assim: se eu deixar esses incrédulos aqui, o Espírito de Deus não vai agir. Então Pedro pôs todo mundo para fora, e aí ficou só aqueles que tinham fé, que Deus podia levantar aquele defunto. Irmãos, orar para certas causas perdidas precisa fé. Orar para certas situações que já estão definidas para o mal precisa fé. Orar por aquele que já está com diagnóstico de morte precisa fé. Orar para aquele que já está com diagnóstico de falido precisa fé. Drogado precisa fé. Mas irmãos, nós estamos aqui hoje para sair daqui, voltar para casa e amanhã começar a agir com fé em algumas áreas onde você tem sido derrotado. Que a fé que Elias teve te inspire a ter fé igual, porque o Deus é o mesmo. Nosso quarto inimigo é Satanás. Esse nem precisava dizer, mas está escrito em João 10:10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, diz Jesus. Então, irmãos, saber que o diabo rouba, a gente já sabe, mas muitas vezes a gente parece que não acredita muito, parece que ele não é tão mal assim, porque aquilo que ele oferece, é claro, não é de todo mal, tem alguma coisa boa embutido, claro. Você já viu pegar peixe com uma isca que não é o ponto fraco do peixe? Você pega e vai pegar peixe com, digamos o quê? Um pêssego. Você põe no anzol e você gosta do pêssego. Fala, o peixe também vai gostar. Irmãos, o diabo, ele nos pega naquilo que gostamos, mas ele nunca vai nos dar o que é bom.
Segunda coisa, para mover o sobrenatural, creia que Deus faz milagres impossíveis. Lá em Abacuque 3:2 diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E lá em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, queridos, fala para o irmão do lado: hoje Jesus também faz milagre. Você crê nisso mesmo? Ou só diz porque eu mandei? Você tem que ter essa convicção. Jesus, nos dias que ele estava, ele fez e as pessoas viram. Hoje ele faz através de nós e as pessoas vão ver. Mas é preciso orar, é preciso declarar, é preciso alguém confiar, é preciso alguém derramar água sobre a lenha e pedir com fé: Deus, manda fogo. E aí o Senhor manda o sobrenatural acontecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma outra coisa, tem uma frase que diz que não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta fé, pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Ousadia, fala. Coragem, determinado, vai lá. Mas e cadê a fé? Cadê a fé? A fé é acreditar no impossível. Então, obedeça a Deus, tenha ousadia, tenha coragem, mas não esquece da fé, em nome de Jesus. Terceiro e último, aplique concordância em fé. Lá em João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Quantos aqui concordam que você pode fazer coisas igual Jesus e até mais? Você concorda? Irmãos, espírito de concordância, aplique a concordância com a palavra de Deus, concorde com o que Deus fala, não deixa a tua humanidade, a tua condição humana, de 2 mais 2 é 4, não pode ser 5, é impossível na matemática, mas nós não estamos falando de lógica humana, nós não estamos falando de coisas humanas, nós estamos falando de um Deus Criador, poderoso, sobrenatural. Fé é acreditar, é concordar com o que Deus diz, amém? Quantos concordam que Deus diz que Ele tem o melhor para você? Quantos concordam que o que Deus diz, que o que Ele tem para você é prosperidade e não desgraça? Quantos concordam que o Senhor disse que se você vai tocar no endemoniado, o espírito vai sair? Quantos concordam que você vai orar e o doente vai sarar? Quantos concordam que você vai orar, o morto vai ressuscitar? Quantos concordam que você vai orar e o câncer vai sarar? Amém? Glória a Deus. Quero que você fique de pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Me escuta o que eu vou dizer para você. Deus não quer que eu e você tenhamos apenas conhecimento a respeito das experiências sobrenaturais dos heróis da fé. Deus não está apenas querendo nos informar. Irmãos, quando eu escolhi o personagem de Elias para usar a vida dele para inspirar a gente, não foi só para te aumentar o conhecimento bíblico. Irmãos, Bíblia você não estuda para responder concurso bíblico. Bíblia você estuda para gerar fé de que aquilo que aconteceu hoje acontecerá de novo. Porque hoje eu e você somos os personagens dessa história. Você acredita? E sabe, uma das coisas lindas que nós temos que crer é que o Senhor Jesus Cristo veio buscar todos que estavam perdidos.
E eu e você estávamos na lista dos perdidos. Você concorda com isso? Olha a concordância. Eu, você, estávamos na lista dos perdidos, mas você não foi achado. Foi achado. Eu quero que nesse momento você ore, para que você também encontre outras pessoas. Sabe, irmãos, agora em março nós vamos começar uma campanha de encontrar pessoas perdidas e trazê-los até Jesus. Casas de Paz é um projeto para facilitar obedecer ao chamado do Senhor. Quantas pessoas estão perdidas perto de nós, elas não podem continuar perdidas. Mas pela fé, nós não vamos olhar para a incredulidade daquele coração, para o estrago que o diabo já fez nele. Nós não vamos olhar porque ele não, às vezes, nem acredita em Deus. Esquece. Você só tem que falar: Deus, se eu tenho um chamado, eis-me aqui. Se o Senhor veio do céu para a terra para buscar o que estava perdido e diz que agora eu devo continuar encontrando quem estava perdido, eis-me aqui, conta comigo. Será que alguém levanta a mão comigo aqui? Então você vai dizer comigo: Senhor Jesus, faz de novo. Espírito Santo, faz de novo aquilo que fizeste quando Jesus estava na terra. Diga: eu creio que a minha fé, se for ativada, eu verei o sobrenatural acontecendo na minha vida.